Os parlamentares voltaram a se reunir nesta terça-feira de forma remota e presencial para mais uma ordem do dia. Foi analisado o projeto do deputado Daniel Librelon, que autoriza o governo a adotar medidas para a prevenção da mortalidade materna, infantil e fetal durante a pandemia do novo coronavírus. A proposta prevê o cadastramento de gestantes e atendimento domiciliar para acompanhamento pré-natal, além de garantias às mulheres de atenção ao parto e redução do número de cesarianas desnecessárias. O texto aprovado depende da sanção do governador para se tornar lei. Se tratando de gestante, o nosso mandato teve essa preocupação de elaborar e trazer para a pauta desta casa esse projeto de lei para não só reduzir, mas como também para prevenir a mortalidade de maternos, infantil e também fetal, que tem assolado não só o estado do Rio de Janeiro, mas todo o país. E nessa época de pandemia, toda a atenção e toda a prevenção ela é válida. Proposta do deputado Carlos Mink atualiza a lei de 2010, que criou a política estadual sobre mudança global do clima e desenvolvimento sustentável. O novo texto aponta para a necessidade de atenção para as áreas do estado vulneráveis às mudanças climáticas, como zonas propensas a alagamentos e deslizamentos. Busca ainda a implantação de uma economia de baixo carbono e de transição para uma matriz energética limpa. Segundo o texto, a política estadual deve seguir os parâmetros determinados pelo Acordo de Paris de 2015 e a Agenda 2030 das Nações Unidas, com o estabelecimento de metas. O projeto também traz recomendações para a redução da emissão de carbono nas áreas de transportes, construção civil, agricultura e pecuária, entre outras. A matéria aprovada segue agora para análise do governo. O Rio de Janeiro tem uma lei de 2010, eu sou autor, sobre o mesmo tema, só que nesses 10 anos o Brasil assinou novas convenções internacionais, inclusive o Acordo de Paris. E os trabalhos científicos, tanto no Brasil quanto no exterior, mostraram de forma mais ampla e fundamentada quais são as fontes de emissão de carbono, quais são as tecnologias mais adequadas para reduzi-las e também a importância de mitigar os efeitos danosos dessas mudanças. As concessionárias de fornecimento de água do estado podem ser obrigadas a informar nas faturas mensais a sequência numérica verificada no hidrômetro do consumidor na última leitura realizada pela empresa. A proposta do deputado Tiago Pampolha foi aprovada em segunda discussão e depende da sanção do governador para se tornar lei. Então, no momento em que você recebe a sua fatura e tem discriminado lá a sequência numérica da última numeração constante do hidrômetro, isso dá uma transparência e uma segurança para que você tenha, de uma forma perfeita, um acompanhamento do que você está pagando e do que você está efetivamente consumindo. O ex-deputado Átila Nunes quer estender a vacinação contra o HPV para pessoas do sexo masculino. O Programa Estadual de Vacinação contra o HPV já garante a vacinação de todas as pessoas que ainda não tenham vida sexual ativa. O novo texto diz que a vacinação deve atender preferencialmente as meninas e buscar recursos para vacinar também os meninos. A proposta recebeu 2 emendas e vai ser analisada pelas comissões. O estado pode ganhar o programa Casas de Passagem. Essas casas vão ser instaladas em municípios que tenham hospitais de referência e vão acolher pacientes que morem em outras cidades e precisem se deslocar para tratamentos ou exames. A proposta prevê ainda a hospedagem de um acompanhante por paciente, se houver recomendação médica. O projeto do deputado Rodrigo Bacelar recebeu 10 emendas e retornou às comissões. Proposta do deputado Flávio Serafini prevê mudanças na carreira e na nomenclatura dos cargos de especialistas técnico-pedagógicos da FAETEC, a Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado. Esses profissionais vão passar a ser tratados também como professores, sendo divididos em 3 categorias: professor inspetor escolar, professor orientador educacional e professor supervisor educacional. Todos terão carga horária de 40 horas semanais e direito a dedicar 1/3 deste tempo para o planejamento de atividades e estudos, como é previsto em lei.
Os cargos são de nível superior e os profissionais devem ter licenciatura em pedagogia. O projeto recebeu 14 emendas e retornou para análise das comissões. Agentes públicos como bombeiros, policiais civis e militares ou que desempenhem funções de socorro, salvamentos e combate a incêndios podem ficar isentos de indenizar o Estado ou terceiros em casos de danos materiais nos veículos utilizados nas atividades profissionais. O projeto da deputada Zeidan e do ex-deputado Paulo Ramos prevê que a isenção só deve ser aplicada após um processo de sindicância que comprove que não houve negligência por parte dos agentes. O texto foi aprovado em segunda discussão. Proposta do deputado Márcio Pacheco cria a política estadual sobre drogas do estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre os prejuízos sociais causados pelo uso de drogas lícitas e ilícitas e garantir a implantação e melhorias dos programas de prevenção, tratamento e reinserção social do dependente químico e de familiares. O projeto prevê ações articuladas entre o poder público e a sociedade civil, a inserção de conteúdos relacionados ao tema na educação básica e superior e o desenvolvimento de um banco de dados com informações que auxiliem no planejamento e avaliação das práticas adotadas, entre outras propostas. O texto sugere ainda a implantação de centros de referência sobre drogas para atendimento aos dependentes químicos e a criação de incentivos fiscais para entidades do terceiro setor ou privadas que atuem em parceria com o poder público na oferta de tratamento e inserção social dos pacientes. A matéria recebeu 48 emendas e volta a ser analisada pelas comissões. Há quem defenda, por exemplo, uma política que na ponta a reabilitação deva ser realizada única e exclusivamente por instrumentos públicos da área médica e sem nenhum conceito, por exemplo, religioso. Eu defendo que as comunidades terapêuticas, inclusive com apoio denominacional, apoio religioso, possa avançar nesse processo. Ou seja, todos os bons equipamentos devem ser usados contra esse mal. Estabelecer esse diálogo é fundamental para que a política pública seja a mais ampla possível e alcance o maior número de fluminenses que a gente puder acolher. Afinal de contas, a droga é o maior mal do século. Já o deputado Alexandre Freitas quer que os agentes públicos sejam proibidos de impedir o registro de imagens por qualquer pessoa no interior de repartições públicas do Estado. O projeto determina ainda que o agente público não terá seu direito de imagem violado caso os registros revelem abuso de autoridade, prevaricação, corrupção ativa ou passiva, atos de improbidade administrativa ou ineficiência do serviço prestado. A proposta recebeu 25 emendas e retorna às comissões. Ele apenas declara um direito que já existe para o cidadão fluminense, que é agravar atos de incompetência ou abuso de autoridade no estado do Rio de Janeiro. Mas, infelizmente, dado o nosso modelo de Estado, esse direito muitas das vezes é vilipendiado por agentes públicos incompetentes ou corruptos. Então, a nossa ideia é que a Alerj aprove esse PL para deixar explícito um direito inalienável do cidadão fluminense. Os aprovados para o cargo de inspetor de segurança e administração penitenciária nos concursos realizados em 2003, 2006 e 2012 devem ser convocados para tomar posse. É o que diz o projeto assinado por 17 parlamentares da Alerj. O texto diz ainda que o Estado não pode realizar novos concursos enquanto esses profissionais não forem convocados. A matéria recebeu 5 emendas e volta a ser analisada pelas comissões. Pode ser criado no Rio o Programa de Vida da Mulher durante o climatério, período de transição da fase reprodutiva para a pós-menopausa. O programa deve ser coordenado pela Secretaria Estadual de Saúde e implementado nas unidades básicas de saúde e clínicas da família. Serão garantidos exames obrigatórios e opcionais, orientação sobre dieta alimentar e terapia individualizada com hormônios, além de atendimento psicológico. A proposta prevê ainda a divulgação periódica de dados referentes à idade, cor, estado civil, entre outros. O projeto da deputada enfermeira Rejane recebeu 11 emendas e volta a ser discutido nas comissões. Os serviços públicos de atendimento a mulheres vítimas de violência podem passar a aplicar o formulário de avaliação de risco em violência doméstica contra a mulher, o FRIDA.
A proposta faz parte dos encaminhamentos do relatório final da CPI do feminicídio, que aconteceu na LERJ em 2019 e é assinada por 9 parlamentares que integraram a comissão. O objetivo do relatório é auxiliar os profissionais que atendem as vítimas a identificar e classificar os riscos de repetição e agravamento da violência, permitindo agir de forma preventiva. A matéria recebeu 7 emendas e retorna às comissões. Esse PL foi pensado no âmbito da CPI do feminicídio, ouvindo mulheres que, ao chegarem aos lugares públicos, aos equipamentos públicos, tinham muita dificuldade, inclusive, de verbalizar que haviam sofrido determinadas violências. Então, com esse relatório Frida, isso vai ser fundamental para garantizar o cuidado, garantizar a produção e manutenção de dados e ampliar o atendimento, a rede de acolhimento e salvar a vida das mulheres.